Esse ano eu completei 10 anos como motorista de aplicativo e eu já passei por muita situação. Eu sou da época quando tocava a corrida, só aparecia a nota do passageiro e o nome. E ó, naquela época onde os taxistas e os motoristas de aplicativo brigavam, muita coisa aconteceu e eu bati muita lata, velho, na moral. Mas também sou da época quando se pagava R$300 por semana no carro alugado. Para você comprar um carro e trabalhar como motorista de aplicativo com R$20.000, já dava para você começar. E ó, e digo mais, era uma época onde era normal bater lata, o combustível era a gasolina R$13, o etanol menos de R$2 e o GNV R$1,15. Muita coisa mudou de lá pra cá. Mas eu quero trocar uma ideia nesse vídeo com vocês, ó. Tô aqui com meus amigos, voltando do Rio de Janeiro. Aliás, vai ter videozão no canal da entrega do Dolphin. Vai dar tempo de... Assim que fizer a edição, tudo eu vou soltar. Mas tô aqui com o Focado, tô aqui com o Luqueco, tô aqui com o Creuzinho. Situações e momentos diferentes. Eu comecei em 2016. Você começou quando, Focado? 2018. 2 anos depois, você começou quando? 2020. 2020. E você, Creuzinho? 2022 para 23. Olha só, gerações diferentes. De 2 em 2 anos eles começaram. E como eu falei, eu iniciei na época que simplesmente você não trabalhava no escuro. Onde um Corolla custava R$50.000. E hoje um Corolla aí tá 170 mil, velho. O carro elétrico, que nem esse aqui, ó, 180 mil. E continua tocando corrida de R$5 na categoria UberX. Meu Deus do céu. Quando eu falo de Corolla, já tô deixando aqui o QR Code e o link na descrição para você participar do sorteio do Corolla, ó. Já aproveita aí. Mas vamos ao que interessa. Qual foi a pior situação que você passou nos aplicativos, Focado? De quando você começou, a maior dificuldade, a maior borrada? Pode contar mesmo? Pode, fica à vontade. Aqui é resenha, mano. Ah, cara, várias dificuldades, né? Quando eu entrei, quando eu comecei, não parecia para onde era o destino, era tudo no escuro, portanto eu já fui até assaltado por conta disso. Peguei corrido para quebrada na madrugada, porque eu não sabia para onde era. Mas, cara, o maior sufoco que eu passei na minha vida trabalhando foi uma vez que eu deu muita vontade no banheiro, eu não consegui e simplesmente, filho, foi no carro mesmo e na calça. Mas foi o quê? Número 1 ou número 2? Número 2. E que o passageiro tava no carro? Não, tava sozinho, filho. Puta merda, e aí? Eu contei até isso no podcast, foi foda. Caraca, mano. Foi foda. Tomei Nescau logo quando eu saí de casa, filho. Cê E é embrulhou tudo. E você tava a quanto distância da tua casa? Eu não tava longe, mas não aguentei não, me caguei todo. Mas e aí, pra subir pra tua casa cagado, como Não, foi? mas eu morava em Santa Amaro, era casa. Entendi, aí foi mais tranquilo. Foi. E situação, tipo assim, de assalto, você já foi assaltado? Fui nessa época que não mostrava o destino, né? E como que foi? Foi o que eu falei, tipo, a gente trabalhava no escuro, eu tava ali na Avenida Atlântica, tocou uma corrida pra Pedreira, Jardim Apurá ali, Diadema, aqueles Eldorado, aí peguei uma corrida pra lá, né? Que ano isso? Foi, cara, um mês de aplicativo. 2018. Eu entrei em novembro, foi novembro, dezembro ali, final do ano. Aí peguei o DJ da festa, né? E a esposa dele. Aí quando eu tava chegando na frente da casa deles, veio uma moto de frente com o meu carro. Aí ficou olhando muito pra dentro do carro, né? Eu falei com os passageiros, ó, esse cara aí vai me roubar. O passageiro, não vai roubar não. Aqui na quebrada não rouba não. Quando eu saí, ele veio atrás, né? E lá na frente, assim, eu parei o carro, ele me roubou. Levou meu celular e levou R$180. Você já tinha deixado o passageiro? Já tinha deixado. Caraca, mano. E tipo assim, no começo você já começou a ganhar dinheiro? Ou você bateu muita lata, teve dificuldade? Quando você realmente falou, mano, agora eu aprendi a trabalhar? Cara, o que acontece? Eu vim do Rio de Janeiro, tipo, eu não conhecia nada em São Paulo, né? Eu só trabalhava ali no Itaim, então o meu destino era Itaim e Grajaú. Grajaú e Itaim de trem. Eu conhecia só a região do centro, 25 de Março e Brás, porque quando eu morava no Rio eu vinha pra cá. E fora isso eu não conhecia nada, cara. E tipo, o aplicativo não ajudava, né? Era tudo no escuro. Então, porra, eu batia muita lata, mano. Eu ia pra lugar que eu nunca tinha visto na minha vida.
Se aventurava. Foi a maior, mas graças a Deus eu aprendi rápido. E qual foi o seu pior faturamento e o seu melhor faturamento num dia? O meu maior faturamento foi um salário mínimo, tem até vídeo no canal, Certo. em um dia. E o meu pior faturamento foi no Black. Logo quando eu comecei no Black, eu fiz R$280 em 13 horas de trabalho. Nossa, sofrimento, hein, velho? Foi, no mês de janeiro. Caraca. E hoje você tá rodando aí com carro alugado no Xzão e Xzão. Comfort, tô de Fiat Argo. Show de bola. Vamos lá, e você? Vamos lá, Luqueco. Diz Cara, aí. eu comecei em 2020, em janeiro, um pouquinho antes da pandemia. A pandemia estourou ali no mês de março, né? Aí foi bem difícil pra mim essa época, porque eu já comecei na pior fase, assim, dos aplicativos, eu acredito, né? Porque eu ficava ali 1 hora esperando tocar uma viagem. Quando tocava era uma viagem de R$7, às vezes pra buscar 10 minutos o passageiro. E seu filho já tinha nascido nessa época? Não, meu filho não tinha nascido nessa época. Mas aí você, tipo assim, tinha que trabalhar, mano. Tinha que trabalhar, eu já tinha planos de me casar, né? Sim. Já namorava nessa época. Então foi uma época em que eu trabalhei muito mesmo, a ponto de chegar a 23 horas na rua, né? Não de trabalho, porque a gente ficava muito tempo parado, mas Na pandemia. ficava já cheguei a ficar 23 horas na rua, saí de casa, ficar 23 horas na rua. E depois você retornar faturou pra quanto casa. na pandemia trabalhando 23 horas? Cara, na pandemia 23 horas fazia 250, 300 reais. Quem passou pela pandemia passou. Então assim, a gente teve também aquela época do 99 Poupa e do Uber Promo, né? Que eram as corridas que pagavam muito pouco na época da pandemia. Então hoje, pra gente que passou por essa época, a gente dá muito valor, né? Porque hoje, por mais que pague pouco, né? A gente não concorda O custo com aumentou, algumas né? tarifas, né? Poxa, não é comparado com aquela época, né? Porque naquela época a gente passou, assim, por um momento bem difícil. E qual foi a situação mais inusitada que você passou, mano? A situação mais inusitada que eu passei nos aplicativos, olha, cantada, assim, eu acho que as cantadas, né? A semana passada, por exemplo, eu recebi uma cantada e o cara, né? É O complicado, cara- hein? O cara ficou cantando e, pô, você já bateu a meta? Qual que é a sua meta? Aí eu, não, e era 6 da manhã. Ele olhou no painel pra ver se tinha alguma coisa ali, um não house tinha preto, nada, né? cara, não tinha nada. Tinha um azul, mas tava no bolso. Ainda Não- bem, hein? Não tava no painel, não. Aí o passageiro falou, pô, você deve ser cantado, né? Pelas passageiras, pelos passageiros. O pessoal deve dar em cima de você. Eu falei, não, pô, sou casado, sou tranquilão. Mesmo assim, o passageiro continuou com conversinha. Então já aconteceu várias vezes. Isso daí é uma situação bem desconfortável que a gente fica sem saber o que falar, o que fazer, até com medo, né? De sofrer algum tipo de retaliação. Tá, e aí você usa a câmera de segurança. Uso câmera de segurança. Você já foi assaltado? Graças a Deus nunca fui assaltado, mas já saí assim de situações que eu acredito que eu ia ser assaltado. Por exemplo. Fui embarcar o passageiro, cheguei para embarcar o passageiro, olhei, era uma corrida de uma mulher e tinham 2 caras, poxa, mal encarado mesmo, assim, aquele padrão, porque a gente que mora no bairro, Quebrada, poxa, mora na Zona Leste, a gente sabe, né? O movimento, né? Geralmente tem uma roupa característica, né? Fica mais a caráter. Então, cheguei para embarcar a passageira, não era passageira, tinha dois caras preparados ali para embarcar no carro. E aí eu fingi que ia parar, porque a rua era uma rua de, tipo assim, muito movimento, né? Tinha carro parado. Aí eu fiz que ia parar, parei um pouquinho antes, eles vieram no sentido do carro, deixei o carro que tava vindo passar e arranquei, fui embora. E vamos lá, qual a pior burrada que você já fez nos aplicativos, tipo assim, pra aprender a trabalhar, bater lata, esse tipo de coisa? Cara, a pior burrada que eu já fiz nos aplicativos foi pegar corrida pra praia num dia, sei lá, de domingo à noite. Um dia bom. Dia de domingo à noite, assim, e não consegui pegar a volta, sabe? E pagando mal o KM pra ir, e depois ter que bater lata voltando, pagar pedágio. Deu uma sensação ruim, mano? Uma sensação péssima. Já fui pra Campinas também, em um horário ruim durante a semana, não consegui pegar a volta, o aplicativo não tocou, tive que vir na lata. Aí fiquei 3 horas lá esperando uma viagem que só existia na minha cabeça pra voltar pra São Paulo.
Então, assim, no começo eu tive muita dificuldade, né? Pra aprender a dinâmica da cidade e conseguir ter bons resultados. E vamos lá, qual o seu pior e melhor faturamento de um Meu dia? melhor faturamento é R$ 1.150 rodando com o HB20S. O vídeo tá no canal. Foi um dia bem legal, a gente fez bastante cálculo. Tudo que eu planejei, tudo que eu falei aconteceu no dia. E o meu pior faturamento eu não me lembro, mas deve ter sido algum dia aí de baixa demanda que eu devo ter ido para casa porque o movimento não estava ajudando. Mas você acha que faturou tipo quanto? Ah, muito pouco. Sei lá, talvez 8 horas, R$200, talvez, por aí. Sem considerar a pandemia, que a pandemia não sem entra na considerar jogada. a pandemia, sim. Beleza. E agora eu vou gravar você a sua fala, Creuzinho. Vou mostrar a tua cara pro E aí? pessoal saber quem é. Só de boa? De boa. Prazer, meu nome é Diogo, né? Conhecido nas redes sociais como Creuzinho _Driver. E manda boa, Daniel. Vamos lá, mano. Você começou quando mesmo? 2020? Comecei no final de 2022 para 2023, dezembro. Então vamos lá. Qual a situação, mano, que você passou assim, tipo, mais inusitada, mano? Cara, foi quando eu iniciei nos aplicativos, quebrava muita cabeça, né? Então, assim, algo que me deixava louco, né, quando eu trabalhava nos aplicativos, era quando o passageiro, ele maltrata a gente de qualquer forma, achando que a gente é qualquer pessoa. E aí, eu sempre fui uma pessoa educada, né? Sempre tratei as pessoas bem, né? Pra não ter isso contra mim. Porque se a gente faz isso, obviamente a gente vai ter isso ao nosso favor. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Mas foi uma situação que aconteceu quando eu embarquei uma corrida, aceitei uma corrida no Black, lá na República, ali perto da Praça da República ali. E aí aceitei a corrida, pô, tava indo buscar a passageira mudou a corrida, né, do ponto A pro ponto B, né? Aceitei a corrida pro ponto A pro ponto B, ela mudou, né, essa corrida, porque se eu aceitei a corrida pra cá, eu vou pra esse local, não vou pro local que ela alterou sem mesmo me comunicar. E aí eu cheguei lá no local pra mim embarcar ela, ela entrou dentro do carro, pô, tudo bem, pessoal e tal. Aí eu perguntei, questionei, pô, mas por que vocês alterou sem nem mesmo ter me avisado? Poderia ter chegado antes, me avisado se eu queria fazer a parada. E aí a passageira simplesmente olhou pra minha cara e falou assim: você não tem que achar nada, você tem que fazer a minha corrida. E aí eu falei, não, mas não é assim, você tem que falar, porque se eu aceitei a corrida para o ponto B, eu quero ir pro ponto B, não pro ponto C que você mudou. Aí ela já alterou, falei, moça, faz o seguinte, eu já cancelei a sua corrida aqui. Aí ela exaltou. Aí ela começou a me xingar, e a mãe dela começou, né, me xingar também, a mãe dela, a filha dela começou a me gravar, e aí meu escape ali, que eu já pensei na hora, eu falei, abaixei os 2 vidros da frente, né, porque tava passando o pessoal, eu falei, já vou abaixar os vidros, porque se acontecer alguma coisa o pessoal tá vendo. E apontei pra ela que tava gravando, e aí quando eu apontei pra ela, elas já meio que recuaram. E aí desceram do carro. Eu acho que eu vi, ela te humilhou. Ela me humilhou. Não, ela me humilhou depois. Ela me humilhou depois quando o policial chegou. E aí ela bateu a porta com tudo. Pá! E ainda ficou dando soco no carro. Aí eu saí pra ela não ficar danificando o carro, né? Nem esse carro que eu toquei, foi outro carro. E aí ela... Beleza, eu fui um pouquinho pra frente. Deu só tão bom que a policial já veio. Na hora que o policial veio, eu já acenei. Aí antes de eu já começar a falar com o policial, elas já chegaram. Que não sei o que, esse motorista agrediu a gente em palavras, não sei o que. E tudo gravado, né? Tudo foi registrado. E aí elas falaram que eu xinguei elas, me chamaram de marginal, né? Esse marginalzinho, vagabundo. E começou a falar um monte de coisa na frente do policial. O policial ficou sem reação, ele não estava acreditando no que ele estava escutando. E aí eu só fiquei calado, né? Aí eu me segurei ali, ela falando, a filha dela falando, e a mãe dela, fica quieta, cala a boca, ela metendo pau em mim, me xingando, falando que eu era passa-fome, que não sei o que. E aí por fim, o policial falou, eu pedi pra ela parar, né, de se alterar. E aí depois ele falou, a gente não pode fazer nada, né? A gente pode chegar aqui e levar o que você tem que fazer é abrir um boletim de ocorrência contra ela. Aí eu falei, não, tá bom. Aí tinha que fazer online, aí elas saiu, eu saí também. E aí nisso aí eu fiz um boletim de ocorrência. No dia seguinte, a Uber, né, como sempre dando razão pro passageiro, né, sempre vai dar. Ela já veio com 7 lapadas em cima de mim, falando que a passageira falou que eu agredi ela, na verdade xinguei elas, e eu estava usando a imagem delas, porque
quando eu falei pra ela que tava gravando, né, a barraca que elas estavam fazendo. E aí eu já mandei a filmagem do que elas fizeram e mandei junto com o boletim de ocorrência, porque hoje em dia nos aplicativos, qualquer coisa que acontecer, o passageiro já faça um boletim de ocorrência. Você já se livra de qualquer coisa que o passageiro inventar, porque você já está registrando aquilo que o passageiro fez. Tem que ficar documentado. Então, se o passageiro não fez e você fez, já era. Você já ganhou já no boletim de ocorrência. E aí eu fiz o boletim de ocorrência e enviei para a Uber. Beleza, final, já acabou aqui, beleza. No outro dia chega a mesma mensagem. Ela me dando recurso de novo. Eu enviando o vídeo, enviando o boletim de ocorrência. Ela me enviou 7 dias, contado. Enviei todos os dias. Por fim, não me bloqueou. Mas se eu não tivesse o boletim de ocorrência e não tivesse a filmagem, hoje eu não estaria mais trabalhando nos aplicativos como na Uber, na verdade, né? Com certeza você ia perder sua conta. Ia perder minha conta. Já falei muitas vezes isso, pessoal. Às vezes, principalmente quem trabalha na madrugada, isso foi durante o dia. Eu assisti depois esse vídeo do Diogo, ela humilhou o Diogo teve postura e fez o certo. Quem reclama e quem arquiva primeiro, fica documentado. E aí, mesmo assim, o algoritmo, porque deve ter sido o algoritmo, ficou ali tentando trazer advertências para ele. E ele poderia ter perdido a conta, mas como ele tinha a gravação... Ela falou na frente do policial que ela ia me denunciar até eu perder a minha conta. Ela falou na frente do policial, vou denunciar você, vai perder a sua conta, porque isso, aquilo. E ela falou. Então ela estava todos os dias ali, de alguma forma, me reportando para o aplicativo. No fim das contas, você continuou, não foi bloqueada, porque você tinha gravação, que nós tem uma câmera ali. Sim. Não se sabe se ela perdeu a conta ou não, mas deveria ter perdido, né? Deveria ter perdido. Porque ela te tratou mal, te humilhou, ela te agrediu verbalmente, né? E falando delas, semana retrasada, uma pessoa me entrou em contato comigo lá de Manaus, registrando a agressão delas. Olha aí, tá bem essa pessoa. Passageira. O cara me enviou o vídeo, me enviou a foto. E eu, como eu tenho a imagem delas, eu não divulguei o rosto dela, mas eu tenho... Ele borrou, pessoal, ele borrou, né? E aí, quando eu olhei, eu falei, eram as duas. Ele falou que agrediram eles. Nesse caso, agrediram, fizeram homofobia, fizeram tudo. O cara simplesmente foi 3 pessoas. As duas bateram em 3 pessoas. E ele falou que vai processar elas de todos os lados. Que situação complicada. A mesma pessoa. Eu falei, não é possível. Lá em Manaus. Olha aí, pessoal, que sirva de exemplo. Agora, você já foi assaltado alguma vez? Graças a Deus, nunca fui assaltado. Hoje em dia, melhor do que antigamente, o pessoal não mostrava endereço nem nada. Você já começou na época que mostrava os endereços, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa... Cuidadosa. Já faço uma filtragem na hora que embarca o passageiro. A maior filtragem que tem na hora de você embarcar. Onde que ele está saindo, quem é esse passageiro. Né? Então eu sempre tive esse respaldo. E graças a Deus nunca tive esse acontecimento e nem quero que aconteça. Qual foi a pior cagada que você fez, que você quebrou a cabeça? E como você melhorou isso? A pior cagada que eu já fiz, vamos falar logo uma cagada mesmo, e até de alerta. Eu tomei uma suspensão na Uber de 7 dias por fazer MM. Eu fiz o MM do Itaim Bibi, que na verdade nem foi porque eu quis, o Waze mandou, bem do ladinho da marginal, na hora que eu iniciei a corrida, pum, fez o arco. E aí quando eu cheguei lá no Tietê, a corrida tava no dinheiro, também nem tinha me tocado. E aí subiu o preço, o passageiro falou, pô, mas a corrida não deu esse valor. Eu falei, pô, mas é o aplicativo que tá dando esse valor. Sim. Quem nunca fez? Todo mundo já fez isso, cara, não tem aí como. Ele falou, não, beleza. Tá bom, foi lá, pagou. No outro dia, eu fui ligar o aplicativo, tava até em desafio, meio-dia, cadê? Tava lá, sua conta foi suspensa por tal. E aí eu enviei um monte de recurso pra Uber e tal, e fiquei bloqueado 7 dias. Graças a Deus eu não fui bloqueado. A Uber me deu o recurso de falar, e eu falei e eles me desbloquearam, 7 dias. Depois disso daí, nunca mais eu fiz um MM, se caso o passageiro me pedisse, tá registrado. E quando o passageiro pede, eu baixo a filmagem, para se caso ele falar e mostrar que ele pediu, e nem rodoanel. Essa foi a pior cagada que eu já fiz. Fique registrado, e muita gente perde conta por causa disso. Qual foi o seu melhor faturamento e pior faturamento em um dia? Meu melhor faturamento em um dia foi 1.700 e uns quebradinho. E o meu pior faturamento foi quando eu iniciei nos aplicativos, 12 horas de pista, fiz em média de R$250. Esse dia que você faturou esse valor foi um dia especial, tipo um domingo, sábado? Foi em novembro. Se eu não me engano, foi numa sexta ou no sábado. É isso aí. E quando você começou a trabalhar com carro alugado ou carro próprio? Comecei com alugado. Com alugado. Pagava quanto de aluguel antes? Pagava em média de uns... cara, pra lembrar que agora... Mas que carro que era? Que carro que era? O Argo, né? Era um Argo.
Mas eu não mudava muito do valor de hoje, não. É, porque você é mais recente. Eu só não vou lembrar assim exato, mas foi um árduo. É isso aí, pessoal. Então aqui nós temos várias histórias. Agora eu vou fazer um geral rápido. Quando você começou a criar conteúdo na internet e por quê? Focado. Eu comecei a criar conteúdo tem uns 4 anos. Por que motivo? Eu participei de um grupo, né, do Ronaldo e do Éder, do Resenha Sim. na Pista. E eles achavam o meu resultado muito diferente, né? Sim. Tipo, eu vim do Rio de Janeiro e eu tinha um resultado muito bom. Eles achavam eu muito focado. Portanto, Certo. Aí que veio também o nome aí Focado. que veio o nome Focado. E eles sempre falavam, cara, você precisa criar um canal no YouTube, precisa criar um Instagram, porque você vai incentivar muitas pessoas. Aí foi aí que apareceu o Focado. Legal. E você? Por que você criou o canal? Ou Eu criei o canal porque eu via que muitos colegas que me abordavam ali durante a rotina de trabalho, eles tinham dificuldade de ter bons resultados. E eu sempre tive bons resultados nos aplicativos. Então eu decidi criar o canal a fim de compartilhar todo o conhecimento que eu tinha depois de 3 anos trabalhando como motorista, e hoje eu já tenho 3 anos de canal, 6 anos e 6 meses de motorista. Isso no YouTube e no Instagram? No Instagram foi um pouquinho depois, uns 2 meses depois que eu criei o canal no YouTube, porque eu não tinha Instagram. Eu não Mas sabia por uma mexer. necessidade de ter uma rede de comunicação. Eu fiz o Instagram lá, mas pra conseguir responder a galera, fazer algumas postagens mais rápidas, coisas que a gente E o não consegue Creuzinho colocar no que YouTube. tem o conteúdo aí mais voltado pro Instagram, como que foi? Por que você criou seu Instagram? Como que foi? Antes de eu iniciar, nem queria rodar de aplicativo, um colega chegou pra mim e falou assim, por que você não começa a fazer Uber e cria conteúdo? Você tem um jeito de falar, ser animado e tal. Extrovertida, né? E aí eu falei, não, isso aí não é pra mim não e tal. Do nada eu comecei a fazer aplicativo, do nada eu comecei a gravar. E quando eu comecei a me achei ali. E se encontrou? E me encontrei e falei, vou fazer isso. E é isso que eu vou fazer. E peguei firme e tá aí hoje. E nas abriu redes muitas sociais. portas também E para abriu muitas parcerias. portas, graças a Deus. Foi algo que eu já iniciei sabendo que eu queria chegar no meu objetivo. E eu consegui. Olha aí, pessoal. Então a história de todo mundo tá aqui. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem desafio, todo mundo tem medo, todo mundo erra, mas todo mundo aqui teve um propósito. Então hoje, às vezes vocês vão olhar, o colega tá ali no Instagram, no YouTube, mas todo mundo precisou começar para poder dar o primeiro passo. E aí, qual foi o seu maior desafio, a sua maior burrada, o maior mico que você pagou, a maior dificuldade, o maior faturamento e menor faturamento? Já comenta aqui no vídeo e eu finalizo o vídeo convidando você para participar da ação do Corolla Altos Premium 2024, top dos tops. Ele pode ser seu, pode ser mudança de chave. Link aqui do lado na descrição, o QR Code também. Estamos voltando do Rio de Janeiro porque acabamos de entregar o Dolph do sorteio. O colega ganhou no Rio e estamos voltando para São Paulo aqui, já estamos na resenha. E você pode ser o próximo que a gente vai visitar e te entregar um carro avaliado em 170 mil reais. Então o link está no QR Code, o link está na descrição. Participa porque só ganha quem participa. Tamo juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!